Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 1º de outubro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, também na timeline do Twitter, página inicial do bocnews.com e também, se você quiser apenas ouvir o programa, versão podcast / rádio, lá no canal de áudio do BocNews, está lá no site do BocNews, tá certo? O programa desta sexta-feira vai aproveitar essa janela de oportunidades que foi aberta com o adiamento do jogo do Santos contra o Fluminense no próximo domingo, né? A partida seria domingo, foi transferida para o dia 27. Então a gente acaba tendo hoje um tempinho para poder falar alguma coisa dos bastidores do Santos, da preparação da equipe para o jogo contra o São Paulo, mas como o programa chama Esporte em Destaque, a gente sempre fala aqui, né? O nosso carro-chefe é o Santos, mas sempre que a gente pode e precisa, fala dos outros times da região, falamos da Fórmula 1, falamos do futebol internacional, enfim. E hoje foi uma ótima oportunidade para a gente falar sobre a Portuguesa Santista, que vive um momento de definição da sua história. Para onde a Portuguesa quer ir a partir de agora? Ficar perambulando eternamente pela Série A2, pela Série A3, ou dar um salto, voltar para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, quem sabe jogar aí uma Série D, uma Série C do Campeonato Brasileiro, subir para a Série A1 do Campeonato Paulista e Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, e para isso ela precisa resolver a vida dela em termos de estrutura. Se ela vai ficar no Eurico Mursa, se ela vai tentar reformar por conta própria o que sobrou do patrimônio dela, daquele estádio, ou se ela vai comprar a ideia de um projeto ousado, moderno, que está sendo apresentado lá em Praia Grande pelo Grupo Peralta. Por isso, nós vamos falar sobre este assunto e também, até como eu já disse anteriormente, de que forma este empreendimento pode ajudar o Santos Futebol Clube. Meu caro Felipe Rei, divida a tela aí para apresentar os componentes do programa desta sexta-feira, direto da redação do BocNews, está lá o jovem jornalista João Pedro Bezerra, e conosco o Martinho Polilo, ele que é executivo do Grupo Peralta, que tem este terreno na entrada de Praia Grande, praticamente divisa com o Japuí, ali em São Vicente. Você fica praticamente de frente para a ponte do Mar Pequeno, e ele vai explicar, dar detalhes sobre esse projeto que vai ser votado ainda este mês pelos associados da Portuguesa Santista. Antes de começar a conversar aqui com o Martinho, a gente vai sabatiná-lo, entrevistá-lo, tirar dúvidas a respeito desse projeto. João, seu primeiro destaque, tudo bem? Um abraço. Santos de folga, treinando com o Diego Tardelli aí dando entrevista ontem, dizendo que pode jogar no meio de campo eventualmente. O Santos ganhou alguns dias para respirar até o clássico contra o São Paulo. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia, Alex. Tudo bem? O Santos realmente ganhou uns dias para respirar, né? Uns dias de muito trabalho para enfrentar o São Paulo clássico. Porém, pode ter ainda mais pressão, porque se o Grêmio vencer, o Santos entra na zona de rebaixamento, então vai ter ainda mais responsabilidade de entrar para o clássico. O Carille agora tem tempo para trabalhar isso, ele não vai poder reclamar, porque ele teve uma semana contra o Juventude, agora vai ter uma semana e meia para a partida contra o São Paulo, então é tempo de ele encaixar a equipe, encontrar a melhor forma e fazer com que o Santos possa sair dessa situação que está tão delicada. Lembrando que com as finais brasileiras da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, até o 15º se classifica para uma competição internacional. Ou seja, o Santos, se não cair, que eu creio que o Santos não cai por conta dos outros times, tem muito time que não joga um futebol bom, então o Santos tem todas as condições de não ser rebaixado, porém é uma missão difícil, né? Porque pelos confrontos que o Santos vai ter na temporada, mas a equipe do técnico Fábio Carille, se conseguir uma sequência de vitórias, fica tranquilo, tem vaga garantida para a Copa Sul-Americana, Libertadores, mesmo sendo o G9, eu acho muito difícil, né? Não que seja impossível, até porque está muito equilibrado o campeonato, mas pela sequência do Santos, eu acho difícil. Então o Santos tem que trabalhar essa semana, vencer o São Paulo, porque perdeu até um empate contra o São Paulo, não seria um mau resultado. Mas por quê? Mas por conta que perdeu para o Ceará, empatou com o Ceará, perdeu para o Juventude,
perdeu para o Cuiabá. Esse jogo contra o São Paulo, o Santos precisa da vitória, Alex. Muito bem, precisa da vitória e, pelo menos, se não perder, é que, como diz o João, não seria em tese um mau resultado. O problema é o momento que o Santos vive aí dentro dessa tabela do campeonato, e bem lembrado pelo João. G9 no Campeonato Brasileiro, porque tem campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da Libertadores. Então você vai ter os que vão direto, os que vão para pré-Libertadores, e até o 15º consegue vaga aí, né, na Copa Sul-Americana, ou seja, é uma grande festa. Todos os brasileiros, os que não forem rebaixados, jogarão alguma coisa no ano que vem. Deixa eu agradecer aqui a participação do Martinho Polilo conosco aqui no Esporte em Destaque pela Boc News TV. A gente vai aprofundar as questões. Tem uma pergunta que o Tony Vasconcelos deixou gravada aqui para o Martinho. Nós vamos tentar passar as imagens aqui dessa iniciativa, mas a primeira pergunta, Martinho, agradecendo a sua presença, por que houve esse interesse por parte do Grupo Peralta em conversar com a Portuguesa Santista, oferecer a ela esta iniciativa? O Grupo Peralta que venceu aí um leilão, né, pela área que pertencia à União, onde está uma parte do patrimônio da Portuguesa Santista e também do Portuários. Esse terreno agora pertence ao Grupo Peralta, tem uma ideia para lá e com essa possibilidade do estádio em Praia Grande. Martinho, obrigado pela presença, bom dia. Alex Frutuoso, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do Esporte em Destaque, e também ao lado do João Pedro, que colocou muito bem, atualizando aí o cenário do futebol, né? A gente sabe que é muito disputado. Eu estava prestando atenção no que ele estava falando a respeito do Santos Futebol Clube e os demais clubes aqui do cenário brasileiro, e a distância é tão curta, né, de quem está na ponta, classificando para a Sul-Americana, como também para a Libertadores, como para a zona de rebaixamento. Então, é fazer o dever de casa, fazer o trabalho correto, e isso vai colocar Santos, São Paulo, Corinthians, demais times aqui da região em destaque no cenário nacional. Agora, falando do investimento, né, no investimento feito, um investimento inicial, como você bem frisou, nós arrematamos uma área. Essa área ela tem um total de 96 mil metros quadrados. Essa área pertencia à União. Os dois clubes, eu vou acrescentar na sua fala também, além de Portuguesa Santista, o Portuários. Os dois clubes usavam de forma temporária algumas áreas também. Eles avançaram em algumas áreas com autorização temporária e fizeram sua sede social e parte também de campo. Isso eu falo do Portuários, de quadras também, e falo da Portuguesa principalmente com a sede social nessa área pertencente até então da União. A partir desse investimento feito, obviamente que o interesse é de criar um empreendimento, de investir no empreendimento. Esse empreendimento, é bom destacar aqui, ele vai gerar novos empregos. Imaginamos algo em torno de 4 mil novos postos de trabalho num momento tão importante como esse. Nós vamos também fazer com que a ideia é fazer com que a economia local ela se fortaleça, que o dinheiro gire aqui na Baixada Santista, a partir de Santos, né? Enfim, e trazer um equipamento moderno no segmento de shopping center, com uma nova tendência, um novo conceito. A Prefeitura de Santos também entendeu que esse projeto é um projeto urbanístico que atende a uma cidade, uma Santos do futuro. E, de fato, a gente vai tratar esse projeto do shopping center com bastante carinho. Obviamente que nós temos áreas importantes também, que seriam muito importantes para incorporar nesse projeto. E o estádio atual da Portuguesa, ela acrescentaria na nossa fachada, numa fachada principal, ou seja, agregaria de forma importante para o nosso projeto. É óbvio que nós temos que respeitar os clubes, a decisão dos clubes, e em cima disso, o que for decidido, nós vamos seguir com o projeto que já está pronto, né? O projeto, vou colocar aqui o projeto pronto sem o estádio da Portuguesa, e o projeto também melhorado
com o estádio da Portuguesa. E a partir daí nós colocamos, já avançamos muito com portuários, é questão de assinar os papéis com portuários para que o Portuários tenha uma nova sede ali mesmo no projeto onde está localizado. E da mesma forma, a Portuguesa avançando, o seu conselho entender que esse é um momento importante para a Portuguesa de ter um novo estádio, né, e de ter uma nova sede social. A sede social permanece também em Santos, permanece dentro desse projeto, muito bem localizada. Essa sede vai ter aproximadamente, a nossa proposta é uma sede de aproximadamente 7 mil metros quadrados. Desses 7 mil metros quadrados, a gente pode colocar a matrícula do terreno entregue para a Portuguesa Santista, instalações modernas e funcionais, isso é muito importante para o associado, né, e para o sócio torcedor, quadra coberta, piscinas, meio campo oficial, academia, salão de festas. Esse é para a sede social. Já o estádio que nós estamos propondo é um estádio moderno para 10 mil pessoas, é um estádio arena. Ele vai poder, até a sua atividade fim, além de demandar jogos, né, como mandante, ele vai poder, a Portuguesa também, de posse desse estádio, vai poder demandar shows, eventos, o que passa a ser uma receita importante também no nosso entendimento. É o exemplo do que a gente tem visto nas arenas, nos estádios modernos pelo Brasil. Alguns exemplos aqui no estado de São Paulo e também podemos destacar no Rio Grande do Sul, é o caso que acontece com o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, o América Mineiro em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro que segue com seu estádio e muito em breve terá uma arena prevista para meados de 22, entregue para o clube. Então, é isso, seria um estádio muito bem posicionado, com estacionamentos numa área de 40 mil metros quadrados. Aliás, entregar a chave para a Portuguesa Santista. Aliás, Martinho, é importante que você diga isso, porque, assim, para as pessoas terem noção, a Vila Belmiro tem 16.500 metros quadrados. Esse estádio para a Portuguesa Santista, as pessoas falam assim, pô, vai ter capacidade para 10 mil lugares. Mas a gente sabe que, por exemplo, se a Portuguesa for subindo de divisão, há uma exigência de maior capacidade de público. E aí a gente vai ter as imagens no próximo bloco, o Martinho vai continuar falando sobre a ideia do projeto. Ele me parece ser um projeto flexível para ampliação, principalmente nas cabeceiras, mas a gente vai ver daqui a pouco com as imagens. A gente faz o nosso primeiro intervalo rapidinho, a gente já volta. Inclusive, o Martinho até antecipou uma questão que o Tony tinha, mas a gente vai colocar de qualquer forma a pergunta do Tony, até para que ele reforce essa questão aí da sede da Portuguesa Santista. 11h45, voltamos em 1 minuto, até já. Onze h 46 de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira, aqui com o João Pedro Bezerra, também com o Martinho Polillo, executivo do Grupo Peralta. Felipe Rei, prepare a pergunta do Tony. O Tony vai fazer a pergunta dele e, na sequência, já com as imagens do estádio, a gente vai falar por cima, o Martinho vai reforçar e responder a pergunta do Tony Vasconcelos, para que depois a gente possa se ater aos detalhes do estádio. Só um recado aqui. Esse final de semana, ontem, né, estreou o novo 007, hein, Sem Tempo para Morrer, a despedida do Daniel Craig, né, vou assistir lá no espaço de cinema do Miramar Shopping aqui em Santos, o Cineflix,
Estarei por lá nesse final de semana, no aconchegante Cineflix, para acompanhar o 007 Sem Tempo para Morrer. Eu também não tenho tempo para morrer, tomei a vacina contra a Covid e está ótimo. Isso vai daqui a algum tempo, tá certo? Muito bem. Põe o Tony Vasconcelos aí na tela para ouvir para fazer a pergunta para o Martinho. Vai lá, Tony, bom dia. Olá, Alex, bom dia a você, bom dia ao Martinho Polillo, executivo do Grupo Peralta, a todos que nos acompanham. Eu tenho uma pergunta para o Martinho sobre essa situação que todos que acompanham o futebol, o esporte na Baixada comentam, a venda do terreno ao Grupo Peralta, né, o leilão. E a minha pergunta é, como ficará a sede social? Eu sei que tem o estádio, a geração de empregos, mas a sede social será no empreendimento da Pinheiro Machado? A Portuguesa terá ainda um endereço na Pinheiro Machado? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, Tony. O Martinho meio que já respondeu no bloco anterior, mas só para reforçar, a área onde está o Uricumursa hoje, além do empreendimento, naquele terreno ficará a sede da Portuguesa, é isso, Martinho? Isso, eu gostaria de colocar aqui para quem nos acompanha a minha empolgação, né? Quando você me fez a pergunta, eu fui bastante empolgado falando sobre o projeto, um projeto que a gente acredita muito e nós esperamos que os torcedores da Portuguesa e os sócios, os associados também da Portuguesa entendam como um momento importante, um momento de futuro para a Portuguesa. Mas o Tony Vasconcelos, é importante essa pergunta que ele fez, assim a gente reforça, como você colocou, Alex Frutuoso, é uma preocupação do associado que sempre teve o endereço, sempre teve essa localização no seu, periodicamente ou no seu dia a dia, na sua rotina, frequentando a sede social da Portuguesa. E isso vai ser respeitado. Além de ser respeitado, ou seja, quando eu digo ser respeitado, permanecer em Santos, dentro do projeto, dentro desses 96 mil metros quadrados, eu vou posicionar melhor como vai ficar aqui para quem nos acompanha entender. Esse terreno, ele começa ali, na verdade ele tem uma ponta muito importante, uma frente muito importante na Pinheiro Machado, e ele segue para dentro, passando por trás de toda a Santa Casa de Santos e chegando ali de frente praticamente para o CT do Santos Futebol Clube, ali naquela área onde terminam também vizinho aos velórios da Santa Casa. Então tem uma área importante que dá para essa avenida ali na Avenida do Canal. Essa sede de 7 mil metros, como eu coloquei, uma sede moderna que vai contemplar, né? A gente coloca como instalações modernas e bastante funcionais uma sede que vai contemplar essa quadra coberta, as piscinas, reforçando aquilo que eu falei, uma questão que também a Portuguesa tem como muito importante, que é o meio-campo oficial. Os associados se utilizam muito. Eu mesmo tenho frequentado a Portuguesa e tenho visto os jovens como jogam futebol ali, as pessoas também que têm uma expectativa de uso da piscina, ou do complexo das piscinas, né? A academia, que é muito importante, e o salão de festas. O salão de festas, que é algo tradicional e tem muita importância para os associados da Briosa. Ô Felipe Rey, vamos fazer o seguinte, já coloca as imagens do projeto do estádio, porque eu acho que a parte do clube, né, pode dividir, deixa na tela inteira aí, aí depois a gente pode dividir a tela tranquilamente, né? A gente está apresentando aí o início desse vídeo, ó, mostrando, ali é o famoso Xixová, né, na Praia Grande e tal, primeira parte do projeto. Ô Martim, enquanto a gente vê as imagens, tem uma pergunta do Cadu Santos aqui, o seguinte: o Grupo Peralta tem algum projeto para centro de treinamento da Briosa em Praia Grande? Esse projeto, por exemplo, ele caberia um gramado
um anexo para treinar, porque, veja, se a Portuguesa vai ter o estádio, e você até já me explicava que esse gramado vai ser misto, ou seja, meio sintético, meio natural, como acontece, por exemplo, acho que no Corinthians, se eu não estiver equivocado. Mas existe a ideia de ter um campo para a Portuguesa treinar, um CT, porque se ela não vai ter mais o seu estádio em Santos, em tese, ela não teria onde treinar. Isso está sendo conversado também, Martinho? O Cadu fez uma pergunta que era uma preocupação. Nós entendemos, nós apresentamos um projeto inicial para um grupo do Conselho da Portuguesa e explicamos também o papel da Prefeitura aqui de Praia Grande em apoiar o time através de campos de treinamento. Afinal, Praia Grande dispõe de pelo menos 10 espaços de campos de treinamento, bons campos, que serviriam à Portuguesa e Praia Grande vê com bons olhos essa parceria e já colocou alguns desses campos à disposição, muito bem estruturados. Porém, esse conselho fez essa observação de que seria muito, muito útil e basicamente necessário, imprescindível, melhor dizendo essa palavra, imprescindível, um CT ligado ao estádio, né? Nós levamos em consideração, Alex Frutuoso, esse projeto ele foi refeito, essas imagens que você mostrou ao fundo desse estádio, como ele tem uma área de 40 mil metros e nós temos à disposição uma área até um pouco maior, já vai ser contemplado o CT, o centro de treinamentos, como exigem, conforme as exigências da Federação Paulista e das autoridades públicas, né? Ou seja, com alojamento para esses jogadores, principalmente para as categorias de base, com área para refeitório também, tudo que determina um centro de treinamentos para o time de futebol e principalmente para a categoria de base. Muito bem, a gente está vendo os recortes, a parte arquitetônica, né, do estádio, o espaço que tem, até o Martinho tá, hoje, eu não sei exatamente qual é a capacidade de público de Eurico Mursa, mas não deve passar de 5 mil. Esse estádio, ele dobraria a capacidade. Tem muita gente aqui em Santos, o Martinho, que diz o seguinte: se a Portuguesa mudar de cidade, muitos torcedores não vão acompanhar. Eu morei 20 anos em Praia Grande. E a cidade, durante muito tempo, agora que recentemente perdeu para Bertioga o título de cidade que mais cresce, com a maior taxa de crescimento populacional da Baixada Santista. Mas ainda assim, a população de Praia Grande cresce de tal forma que daqui a uns anos é certo que ela será a cidade mais populosa da Baixada Santista, vai ultrapassar Santos, né? E tem muita gente de São Paulo, tem muito torcedor de outros times, como aqui em Santos acontece, gente que torce para o São Paulo, para o Corinthians, para o Palmeiras e que torce paralelamente para a Portuguesa Santista. Vocês têm essa noção de captação de uma nova torcida, além dos torcedores tradicionais da Portuguesa, da cidade encampar? Quando você fala aí, pode dividir a tela de novo aqui, Felipe? Obrigado, Gisele Borges, arquiteta aí também responsável pelo projeto. Vocês têm essa... Pois não. A Gisele Borges, desculpa, a Gisele Borges, ela é a arquiteta responsável pela Arena Independência, o estádio do América Mineiro, que é uma referência como arena. Muito bem. Então, só para completar, existe esse entendimento até por parte da Prefeitura, e eu conheço bem o ex-prefeito Alberto Mourão. Ele teve uma época em que ele foi parceiro da Portuguesa Santista, era o tempo do Centro Olímpico Mourão, a construtora Mourão patrocinava, tinha marca na camisa da Portuguesa Santista, era o patrocinador master, tinha uma parceria com o time de futsal, né, que teve dois jogadores na época que eu me lembro bem, o Gustavo e o Elton. O Gustavo até foi para a Itália, e eles jogaram no campo na Portuguesa Santista, ou seja, existe todo um interesse, né, de uma ala importante de Praia Grande que a cidade tenha um time de futebol. E um time metropolitano, porque a gente está falando de Praia Grande, mas é com um pé em São Vicente, né? Enfim, essa ideia de captar uma torcida nova, isso foi discutido inclusive com as pessoas da própria Briosa, Martinho?
Sim, olha, esse é um ponto bastante importante. Nós, quando abrimos a conversa com o Conselho da Portuguesa, principalmente com o presidente, né, apelidado de Carlão, fica um abraço aí para o Carlão também, a preocupação era, a Portuguesa ela é santista, o próprio nome já diz, e por ser santista, ela tem muita força em Santos, ela é de Santos. Nós entendemos muito bem esse recado, essa fala é importante, mas é importante também, colocamos na mesa a importância, a Portuguesa Santista, ela está projetada para o torcedor que mora na Baixada Santista. Então é muito bom que esse título, a Portuguesa Santista, seja da Baixada Santista, ela por si só, ela vai atrair um público e um torcedor ainda maior. A gente imagina, isso foi calculado também. Então, a Briosa, ela é da Baixada. Então, isso vai fazer com que, se nós formos falar de números, né, morador de Santos, hoje são, conforme IBGE, 433 mil moradores. É a cidade de Santos. Agora, se nós falarmos da Baixada Santista, esse número aumenta consideravelmente de Peruíbe a Bertioga, as 9 cidades, para 1.900.000 moradores. Certamente a Portuguesa Santista vai ganhar com isso. E quando você fala de Praia Grande, né, Praia Grande é uma cidade que cresce, de fato Bertioga, ela assume a ponta como cidade que desponta como maior crescimento populacional aqui, entre as 9 cidades, mas a Praia Grande na Baixada Santista, ela tem um histórico de alguns anos de ser a cidade que mais cresce populacionalmente. Tanto é que essa projeção coloca a Praia Grande até 2030 como a cidade mais populosa aqui da Baixada Santista, entre as 9. E o mais importante também, como você colocou, a administração, você citou até o nome do ex-prefeito, do Mourão, ele tem tratado a administração de Praia Grande de uma forma, um crescimento ordenado. Então, é um crescimento de uma cidade que fortalece a sua economia, cresce populacionalmente e de forma ordenada. Então, esse é o momento da gente atrair novos negócios e também novos parceiros. Certamente, eu vou colocar um ponto aqui, nós jamais ofereceríamos uma área, né, para um parceiro tão importante que é a Portuguesa Santista, se nós não confiássemos. O Litoral Plaza é um sucesso, isso é inegável para quem nos acompanha aqui. É um shopping de maior projeção aqui na Baixada Santista, exerce uma liderança dentro do seu segmento, está numa localização estratégica, exatamente no final da Imigrantes, ou seja, terminou a Ponte do Mar Pequeno, esse é o nosso endereço, é o endereço do Litoral Plaza. E nós oferecemos a localização aqui para nosso vizinho, que é a Portuguesa Santista, ou seja, numa boa localização, onde o impacto no viário vai ser o menor possível. Ou seja, o deslocamento desses torcedores, vamos imaginar a casa cheia, 10 mil torcedores em princípio, aqui, isso vai escoar rapidamente, porque a logística do trânsito vai permitir. É um projeto que favorece isso também. E nós sabemos, né? A Prefeitura, o Governo do Estado investiu consideravelmente aqui na região, tanto é que nós não temos mais a região faróis, aquela região semafórica de São Vicente, ela deixou de existir. A ponte também, o cruzamento de quem vem da Ponte Pêncio, o farol do Japuí, também deixou de existir. Hoje tem um viaduto que faz fluir o trânsito no sentido de São Vicente, ou também que faz fluir o trânsito no sentido de Praia Grande, São Paulo, Santos. Então, o morador de Santos, eu sou morador de Santos e faço o meu itinerário do trabalho, né? Só para quem nos acompanha agora, eu moro no Gonzaga e diariamente venho trabalhar aqui no Litoral Plaza, eu levo 20 minutos de deslocamento quando saio de Santos e venho pela Anchieta, pelo pedaço da Anchieta, pego um pedaço da Imigrantes e chego, ou levo 25 minutos quando venho por São Vicente, pela linha amarela. Então veja que o deslocamento é rápido e fácil. Muito bem, olha, eu preciso ir para o intervalo. O João deve ter pergunta também para fazer para o Martinho,
E é aquilo, a gente está entendendo o projeto, daqui a pouco tem até um PDF para a gente rodar e que tem mais algumas imagens, mas assim, desde o começo, quando eu anunciei a entrevista com o Martinho, e o nosso público principal é o torcedor do Santos, que a gente tem que entender o seguinte, um estádio desse, ele pode cumprir o papel que em tese seria cumprido pelo estádio Antônio Fernandes em Guarujá, que foi reformado para ser subsede da Copa do Mundo, recebeu o time do Dzeko lá, Bósnia, recebeu a Bósnia, exatamente. E o estádio está lá parado, sabe Deus por quê, uma hora é porque não tem para-raio, outra hora é porque não tem acessibilidade. E já naquela época eu dizia, o Santos pode encontrar um parceiro para receber, para ser a casa das sereias, ou dos times de base. Ontem, por exemplo, a gente assistiu o jogo do Sub-20, o Santos venceu o São Bernardo por 4-0 no Baetão, gramado sintético e coisa e tal. Quando o Santos tem que jogar, e tem transmissão, Federação Paulista, tem transmissão Eleven Sports, quando é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sub-20, Sub-17, tem transmissão do Sport TV, e o Santos jogando no CT Rei Pelé, que não tem as condições ideais para uma transmissão de televisão e nem para receber o torcedor. Então é importante que o torcedor do Santos entenda também que um estádio como esse, ele traz uma possibilidade de negócios em que quem constrói o estádio pode ganhar, a Portuguesa Santista vai poder ganhar, porque em tese ela tem 3 meses de calendário por ano. Então é um negócio bom para todo mundo. E o Santos, se tudo der certo, fica 2 anos e meio sem ter a Vila Belmiro, né? Então, por que não jogar eventualmente além da base, se você fizer um acerto ou outro ali, a equipe principal nesse estádio? Não estou dizendo, olha, vai jogar todos em Praia Grande. Não, você vai fazer um revezamento, você vai jogar em São Paulo, até um prêmio para o torcedor do Santos de São Paulo, jogar no Canindé, jogar na Arena Barueri, enfim. Mas por que não? Eventualmente você poder jogar aqui também. Eu que levantei essa bola para o Martinho, né? A gente estava conversando informalmente e ele vai poder falar sobre isso em instantes. Antes do intervalo, rapidinho, prestigiar aqui o pessoal que mandou a mensagem. O Ricardo mandou bom dia a todos, o Wagner Nascimento, bom dia Alex, estamos juntos de novo, procuro não perder um programa e para mim é uma hora de satisfação. Nesta quarta foi meu aniversário, ele está lá em Pirajuí, São Paulo. Wagner, parabéns para você pelo seu aniversário na quarta-feira. O Kleber Fuzeto, salve Alex e equipe, Santos não cai, vamos apoiar e criar uma atmosfera positiva de vitória, fazer chegar lá os apoiadores e comissão, simbora rumo ao G9. O Fabiano Ionta, bom dia Alex, tirando o Felipe Jonathan Pará e o Jean Mota, do time não caímos, tirando, né? Sanches só no segundo tempo, o resto vai se encaixando naturalmente. O Germano Pereira, bom dia amigos, todo sucesso do mundo para a Briosa. Para comemorar, vamos doar nossos melhores jogadores para vocês. Pará, Felipe Jonathan e Jean Mota. Nem precisa pagar a transferência. Germano, aí você quer derrubar a Portuguesa. Apesar de que eu vou te falar, esses caras jogando em divisões menores, eles vão se dar bem, né? Isso é muito comum. O Ocimar Souza, bom dia Alex, ele está lá em Amparo, um abraço, obrigado Ocimar sempre com a gente. O Cadu eu antecipei já a pergunta dele aqui para o Martinho. O seu Sino Alves, bom dia Alex e convidados da live. Alex, por favor, dê uma pesquisada aí, creio que temos uma grande chance contra o São Paulo e parece que eles têm um time pendurado com 2 amarelos, inclusive o Crespo. Olha, se tiver, tomara que todo mundo tome cartão nessa rodada mesmo, viu, seu Sino? E ele fala aqui, será que a Portuguesa Santista terá uma arena primeiro que o Santos? Aí que a gente vai ver o que é administração com responsabilidade. Seu Sino, acho que são coisas diferentes. Eu até posso perguntar isso para o Martinho depois do intervalo, assim, se der o sinal verde para o Grupo Peralta, é questão de muito pouco tempo para começar a obra. No caso do Santos, é diferente porque você está construindo em Praia Grande um estádio do zero. No caso da Vila, você precisa demolir primeiro para construir depois. Então, o processo é mais lento. Fora todas as questões burocráticas que têm que ser resolvidas, não é algo tão simples assim. Mas é certeza que se o pontapé inicial for dado em Praia Grande, o estádio lá fica pronto primeiro do que o Santos, sem dúvida alguma, tá certo? Bom, tem outras mensagens chegando, eu tenho que fazer um intervalo, 12:06, daqui a pouco a gente volta, eu faço outras questões aqui, o João vai perguntar para o Martinho também, e vou perguntar o que ele acha dessa explanação que eu fiz aqui sobre o Santos poder pagar um aluguel, eventualmente, lá para o Grupo Peralta também, para a Briosa, que vai ser dona do estádio, né? Voltamos em instantes, até já.
Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12h08, de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Lembrando que Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Mas tem agência do Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além daquelas que subiram a serra na Grande São Paulo, Capital e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. João, você escutou bastante coisa aí, né? Você que faz matérias especiais de esportes aqui para o Boc News, para o site, para o impresso, faça a sua pergunta também ao Martinho Polillo, por gentileza. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira, como está o diálogo com a diretoria e também com os conselheiros da Portuguesa Santista? E a segunda pergunta, se me permite, eu queria saber se o Grupo Peralta também tem intenção, logicamente, caso o projeto tenha o sinal verde, se o Grupo Peralta tem a vontade de investir no futebol da Portuguesa Santista. Haja visto que a Portuguesa Santista teve uma ascensão, né? Estava na última divisão, subiu para a Série A3, mas nos últimos campeonatos ficou na Série A2, ficou ali na metade da tabela, não brigou pela classificação, também não brigou pelo rebaixamento, mas a expectativa do torcedor é que a Portuguesa Santista possa voltar para a Série A, né? Em 2003 a Portuguesa Santista foi terceiro colocado no Paulistão, foi a melhor campanha do clube, então a expectativa é sempre essa. Então essas são minhas duas perguntas. Ok, João Pedro, eu vou começar respondendo pela segunda pergunta que você me fez. Nós somos atualmente patrocinadores, quando eu digo nós, o Grupo Peralta, o Litoral Plaza, é importante que todos entendam, o Litoral Plaza, ele faz parte do Grupo Peralta, faz parte da holding, né? Nós temos outros, como Mauá Plaza também, como shopping, e outros negócios também. Então, o Litoral Plaza é atualmente patrocinador master. Essa temporada 2021, nós estamos com patrocínio até o final do ano. É uma forma de investir, de se aproximar e de auxiliar o clube no seu dia a dia, né? Isso tem sido muito importante. Nós temos um relacionamento muito bom com a diretoria e também, por que não dizer, com o conselho, com os conselheiros, com boa parte dos conselheiros da Portuguesa Santista. A gente tem vivenciado isso de perto. E com relação ao que você coloca na primeira pergunta, existe uma discussão lá dentro, o entendimento, em princípio, o torcedor ele demonstrou o seu amor pelo clube, né? E esse seu amor pelo clube, ele diz, obviamente, o carinho que ele tem para o Eurico Mursa. O conselho entende também que é um carinho bastante importante, é algo a ser levado em consideração, mas tem um momento de parceria, uma parceria que pode mudar a história, aproveitar a tradição e mudar a história. E o que a gente tem colocado, esse conselho, ele tem entendido, pode ser que o melhor da Portuguesa esteja por vir. Assumir o protagonismo com essa nossa
parceria com o que está sendo proposto. Nós estamos procurando estabelecer uma política, uma relação de negócios, quando a gente fala, de ganha-ganha. Ganha o município de Santos e os moradores do município, pelo que nós vamos gerar de empregos, pelo que o projeto gerará de empregos, melhor dizendo, e também o impacto positivo na economia local, né, porque afinal nós temos sempre essa campanha prestigie o comércio local, essa é uma das finalidades. Então o município ganha, e por que não dizer a Baixada Santista ganha, a Portuguesa Santista ganha, porque ela passa a ter uma sede social nova e um estádio de futebol novo, e também o Grupo Peralta, que é investidor e investe num novo shopping. Esse é o nosso know-how, né? E certamente nós vamos cuidar com bastante carinho. Eu vi o projeto está bastante interessante, e é um mobiliário moderno, novo, imaginando Santos com mobiliário moderno, Santos do futuro. Então, ganha-ganha a todos. Martinho, até vou pular a ordem aqui das perguntas, já para uma aqui do Carlos Diego. Ele pergunta o seguinte: alô, Alex Frutuoso, ok, mas a Briosa quanto irá ganhar nesta negociação em dinheiro? O que vai ser investido na situação do clube? Carlos, essa eu até posso te responder, não preciso nem que o Martinho responda. O que a Portuguesa vai ganhar? Primeiro, se ela tiver um estádio aconchegante, confortável, moderno, ela vai ganhar em bilheteria, primeira coisa, né? Ela vai ter, o público vai se interessar. Se ela tiver um aumento significativo de torcida do entorno ali de São Vicente, Praia Grande, ela ganha com bilheteria. Se tiver show, eu até pergunto isso para o Martin, tiver show, evento, a Portuguesa tem um percentual? Como é que está sendo discutida essa questão? Isso deu muito problema no Palmeiras, pode ser que dê discussão no Santos, mas, por exemplo, é que eu sou exagerado, eu já quero trazer o Iron Maiden logo de cara para tocar nessas arenas aqui da Baixada Santista. Eu quero show pequeno, não. Os caras vão brigar comigo aqui no chat, mas tudo bem. Traz o Iron Maiden para tocar lá. Vende, põe uma arquibancada, vende lá 20 mil lugares. A Portuguesa ganha em cima do show, não é só, né, quem administra o estádio. É isso, né? A possibilidade de gerar negócios e de você fomentar o futebol. E aquilo, se ela tiver estrutura, ela sobe de divisão. Aí a verba de patrocínio é maior, a verba de televisão passa a existir, ainda mais agora que tem essa história da lei do mandante. O que impede, por exemplo, do Grupo Peralta, Portuguesa Santista, no meio de temporada, criar um torneio internacional, convidar um time de Portugal, por exemplo, para jogar aqui, no aniversário da Briosa, né? O Benfica não veio jogar com o Santos aqui na Vila. Você vai dizer, pô, mas é muito discrepante o nível técnico. Pô, mas é um amistoso, enfim. Você tem uma série de questões de marketing que você pode agregar para ganhar dinheiro. Eu acho que essa questão é evidente, mas já existe esse detalhe da divisão de percentual de lucro em eventos fora do futebol e também com a bilheteria, Martinho? Alex, olha, é importante, antes de você colocar essa situação, você tinha falado também das possibilidades de uso do estádio, né? Você falou do Santos, quem sabe do Santos Futebol Clube demandar jogos aqui no momento que o estádio estiver a arena do Santos estiver sendo preparado. Vamos imaginar de que isso vai acontecer mesmo. É bom, porque é o Santos pensa no seu futuro. Da mesma forma, a Portuguesa, o tempo de entrega desse estádio, a partir do momento que iniciarmos a obra, nós estamos jogando um pouquinho para cima, 18 meses. Mas o pessoal falou que, dependendo das condições climáticas, a gente consegue concluir esse estádio, entregar a chave para a Portuguesa Santista. É bom colocar aqui, entregar a chave. Quem administra a Portuguesa, o estádio, a arena, é a Portuguesa Santista, matrícula passada. O que ganha, tanto na sede social como também no estádio, é a Portuguesa Santista. O Grupo Peralta ele não entra nessa administração, até porque o estádio será da Associação Atlética Portuguesa. Ou seja, Martinho, só para deixar claro, se alugar para o Santos o estádio para jogar as Sereias, 100% do dinheiro é da Portuguesa. Show, 100% da Portuguesa. O Grupo Peralta não ganha nada em cima disso. Você está correto no que você disse. O Grupo Peralta entrega a chave para a Portuguesa Santista. E a Portuguesa Santista vai encontrar parceiros para demandar shows
como você falou, Iron Maiden, eu adoraria assistir, e quero pensar nisso, assistir Michael Bublé aqui no novo estádio. Para você ter uma ideia, já se ventila até como uma das sedes, quem sabe, né, se isso avançar, das sedes da Copinha, a Copinha de São Paulo de Futebol Júnior. Por que não, Alex? Por que não? Olha aí. A Copinha a gente tinha conversado aqui até, a gente tinha citado internamente essa situação. Você pode ter uma sede da Copa São Paulo aqui. Claro que aí tem que entrar a prefeitura, porque tem a questão do dinheiro que as cidades colocam para a federação, mas enfim, seria excelente. Fala, João, você quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, fala assim, dos melhores cenários possíveis assim, o Grupo Peralta tem o sinal verde, constrói o estádio e vamos citar que no ano que vem, por exemplo, comece as obras na Vila Belmiro, no final do ano que vem. É possível montar uma arquibancada móvel para o estádio ser a Casa do Santos, a arquibancada móvel que eu falo atrás dos gols, que eu vi que tem um espaço grande atrás dos gols. Tira o estacionamento e coloca uma arquibancada móvel, que assim, no meu entendimento dá para colocar 5 mil de cada lado, então fica 20 mil lugares do estádio, até mais que a Vila Belmiro. João Pedro, isso mesmo. Essa parte, o estádio ele tem a capacidade para 10 mil lugares, perfeito. Ele atende às exigências da Federação Paulista, atende às exigências da CBF e também ele já contempla protocolo FIFA com zona mista, como foi demonstrado no filme, né? Mas para detalhar melhor, ele atende inclusive às exigências do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Esse estádio ele pode ser ocupado em pouco espaço de tempo e principalmente desocupado, totalmente desocupado em 8 minutos. Ele tem essa parte que fecharia em U para uma arquibancada temporária, algo que aconteceu também com o Itaquerão, na época que recebeu a Copa do Mundo. O Itaquerão ele teve aquela arquibancada provisória e esse bolsão de trás é um bolsão que está previsto vagas de estacionamento, mas ele pode muito bem contemplar essa arquibancada para que seja a Portuguesa, né, pensando na Portuguesa, a Portuguesa avançando tanto para a Série A1, como principalmente para a Copa do Brasil, ou quem sabe o Campeonato Brasileiro, ela consegue, a Portuguesa vai conseguir atender às exigências da CBF, para que ela possa disputar e como mandante do jogo. Falando de Santos Futebol Clube, sim, é muito possível adaptar para que o Santos, nesse período, enquanto estiver sendo construído em obras, né, a Vila Belmiro, a nova arena da Vila, para que o Santos Futebol Clube jogue, né, algumas partidas, enfim, mande seus jogos aqui na Arena Portuguesa. Ô Martinho, eu vou ter que fazer uma pergunta que eu não posso fugir dela. Vamos imaginar o seguinte cenário, o Felipe Reis já vai passar o PDF com mais imagens, mas vamos imaginar que os conselheiros associados da Portuguesa não topem a ideia do projeto, do estádio, queiram manter o Eurico Mursa como lá está. Existe algum plano B, por exemplo, reformar o atual estádio de Eurico Mursa? Existe essa possibilidade? Numa eventual parceria, comercialmente isso não interessaria, e se a Portuguesa não quiser um novo estádio, esse projeto poderia ter continuidade com o próprio Grupo Peralta, justamente por tudo que a gente falou aqui a respeito de possibilidade de negócio. Copa São Paulo, amistosos, eventos, shows, jogos do Santos de base, do feminino até do principal. E por que não, um dia, quem sabe, a cidade de Praia Grande ter o seu time de futebol, né? Como o Guarujá já teve, como o São Vicente já teve, as duas equipes estão licenciadas, mas por que não? Tantos times no interior têm uma equipe, Praia Grande poderia tranquilamente ter uma equipe surgindo do zero, mas aí mudaria, né? O Grupo Peralta teria que continuar sendo o gestor desse estádio. Existe esse pensamento, é uma possibilidade, ou se não houver acordo com a Portuguesa, o estádio não sai, Martim? A nossa proposta é essa, que nós discutimos o programa de uma nova sede e de um novo estádio, o estádio mudando de localização. O nosso projeto do Litoral Plaza Santos, esse é o nome do empreendimento a ser feito na área que foi leiloada e que nós adquirimos, que o Grupo Peralta adquiriu,
O Litoral Plaza Santos, ele segue o seu projeto já está pronto, né? O estádio ele fica naquela localização de onde está. Nós não temos nenhum plano de melhorias, de adequação do Eurico Mursa. Aí tem que entender o que a Portuguesa criaria com isso. Isso é uma discussão interna entre a presidência, a administração e conselho, mas nós avisaremos e tomaremos posse, né? E essa posse do terreno na área temporária ocupada pela Portuguesa seria a perda da sede social, porque a sede social ela está no terreno, né? E o estacionamento lateral também que dá acesso à sede social também é um terreno que nós adquirimos. Então, vai ficar inviável o acesso ao Eurico Mursa, né? Da mesma forma, nós nos compusemos também com portuários. O portuários é questão de tempo para a gente até porque já foi aprovado lá, o portuário já deve assinar essa documentação para que receba uma nova sede, uma sede mais adequada e mais moderna, ali com algumas quadras de tênis também nessa nova sede. Muito bem. Olha, a gente está caminhando para o final do programa. Deixa eu só registrar aqui mais algumas participações. O Francisco Ribeiro, bom dia, Alex Frutuoso. Eu sou o Chicão aqui de Santo André. Assisto todos os dias as lives, porque elas são as melhores. Você fala as notícias do Santos, eu acredito. Muito obrigado, Francisco. Chicão, obrigado mesmo. O Doniel Galdino, bom dia a todos. Pela localização do futuro estádio, ele poderia ter uma ligação interna com o shopping ali próximo? É perto, mas não é tão perto assim, né? Tipo uma rodovia, uma estradinha lá por trás, o cara sai do shopping, ou então estaciona no shopping, almoça, tem um trenzinho, sabe, carrinho de golfe, o cara vai por ali, então vai até o estádio. Os caras estão dando ideia aqui, Martim. Não, perfeito, olha aí, olha. E vai existir uma sinergia, existe uma distância considerável, assim, não muito grande, mas é considerável, mas certamente essa sinergia, vamos colocar alguns cenários. A esposa fica aqui, né, a família vem, a esposa fica aqui no shopping, enquanto que o marido vai lá assistir a partida de futebol com todo conforto, tranquilamente. Terminou a partida, se encontram e parte para a sua cidade, seja para Cubatão, seja para São Vicente, para Santos, enfim. Então, aqui vai existir uma sinergia, Alex. Quem quiser ficar no cinema, ficar no cinema. Quem quiser ir no jogo, vai no jogo. Ou então faz as duas coisas, né? Almoça, vai no jogo, depois volta, vai no cinema e tal, tudo ali pertinho. O seu Cino Alves está aqui falando sobre jogadores do Santos, né? Thailson, Lucas Lourenço, Venuto, Rodrigão, Kleber Reis. Aliás, o Kleber Reis, né, chorou aquele dia lá, mas o presidente do Santos deu uma entrevista para o Lucas Mussetti falando que tentaram de tudo para entrar num acordo com o cidadão. Ele prefere ficar encostado ganhando o dinheiro dele. Paciência, né? Enfim, agradeço aqui ao Adonis Varacles, ao Eite Mizobi, quem mais aqui? O Rogério das Trufas, boa tarde. Tudo isso ajuda também o Peixe? Eu acho que ajuda, até falei aqui. O Santos vai ficar com o estádio em obra, e aí você tem que arrumar um lugar para jogar o feminino, a base, sub-20, e até como a gente já colocou aqui, o time principal pode jogar no Canindé para contemplar o torcedor de São Paulo? Pode jogar na Arena Barueri? Pode, mas em alguns jogos você pode tranquilamente fazer aqui, você não pode fazer um clássico, né? Aí você pega o Morumbi, onde o Santos cansou de jogar clássico, mas você pode, um jogo da Copa do Brasil, eventualmente, tem várias possibilidades, né? Quem mais aqui na nossa live? Deixa eu prestigiar todo mundo. O Reginaldo Assunção, banho de sal grosso no Santos, abração, Alex. Pois é, o pessoal tá mandando sal grosso lá. O Márcio Tchaski, Mauá na área também, obrigado, Márcio. Felipe Ribeiro, boa tarde, Alex, diretamente de Serra Negra. Um abraço para todos aí em Serra Negra. Dei uma passadinha aí outro dia em Serra Negra, almocei lá na pracinha, lá em Serra Negra, quando eu estive em Águas de Lindóia. Ai. O Eduardo Alves, acredito que os associados da Briosa não aceitem esse projeto. Eu já dei uma opinião aqui. O Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que é torcedor da Portuguesa Santista, ele é contrário. Eu sou a favor, porque eu acho, e não tô, independentemente de qualquer coisa do Martinho estar aqui ou não, eu sou a favor porque eu acho que a chance da Portuguesa atingir um novo nível, esportivamente falando,
sair, acreditar no novo projeto, porque se ela ficar lá incrustada onde ela está, ou então ela que arrume um outro parceiro, vai ter que correr atrás disso e melhorar a Eurico Mursa no que for possível, mas ela não vai ter sede, né? Ou fazer um prédiozinho ali do lado, enfim, eu acho que seria, pensando no futuro, até em ampliação de capacidade de torcida, eu acho que teria tudo a ver. Tem gente que acha que não, mas enfim, isso é um exercício de futurologia. Você tem o que é plausível, o que é planejado, o que é prático, e você tem possibilidades, né? Enfim, mas respeito a opinião de todos. O Márcio quer saber se algum fabricante de sal grosso podia patrocinar o Santos. Não sei, questão de perguntar, mas uma permuta, uma tonelada de sal grosso, põe lá um negócio na manga da camisa. O Otávio Ferreira, bom dia, Alex. No site Chance de Gol, o Santos tem 61% de chance de rebaixamento, que apenas a Chape e o Sport, menos que a Chape e o Sport. Situação para lá de tenebrosa. Infelizmente, acho que chegou a nossa vez. Pois é, Otávio, mas o Santos também só tinha 4% de chance de chegar na Libertadores e chegou, né? Matemática é importante e tal, mas o futebol é imponderável. O Santos vai jogar contra o São Paulo na quinta-feira e lembra o outro clássico no Morumbi? Com o time reserva ganhou o gol do Jobson. O matemático dizia que ia ser quanto? Aquele jogo, no ano passado, lembra? Era 90% de chance para o São Paulo. O Santos foi lá e ganhou o jogo. A graça do futebol é essa, se fosse lógico, né? Enfim. O Kleber Raimundo de Souza, saíram do Santos Everson, Jorge, Luan Pérez, Lucas Veríssimo, Pituca, Alisson Soteldo, Caio Jorge, etc. Fora que só trouxe jogador... depois ele deve ter complementado aqui. Aliás, o Caio Jorge deu uma desculpinha esfarrapada ontem, né? Vocês devem ter visto aí. Enfim. O Cadu também fala, projeto aprovado pelos sócios, quanto tempo começa as obras, estará pronto? O Martinho já falou aqui, 18 meses, se bobear até antes, consegue entregar. O Felipe Ribeiro Abriosa vai ter a chance de se tornar grande novamente, pois vai ter um estádio moderno e uma cidade carente de futebol. Vai ganhar muita torcida e com os pés no chão, logo volta à Série A. Enfim. E o Cadu lembra aqui, no Brasileirão Série A o mínimo é 15 mil, ou seja, como eu disse no começo do programa, a área é de 40 mil metros quadrados. A Vila tem 17 mil, 16.500, ou seja, espaço é que nesse projeto a gente não viu, né? Aliás, a gente não pôs o PDF, né? Põe o PDF aí rapidinho, Felipe, no finalzinho do programa. Você vai ter o campo, né, de treinamento, pode ter um campo anexo de treinamento ali, pode subindo rapidinho, Felipe. E aí você tem a possibilidade de ampliar o estádio, um patrimônio de 20 milhões de reais, meio campo, campo oficial, essa é a parte da sede de Santos, né? Salão de festa, o Martinho já explicou aqui, essa visão de cima do estádio, né? Negócio espetacular, o local é muito bonito, né? Enfim, pode passando, Felipe, coberto, correu, visão noturna, né? O mouse de vez em quando derruba a gente, acontece. Uma visão de frente, né? O estádio vai chamar o Eurico Mursa, né? Vai manter 40 mil metros de área, o estádio da Portuguesa, 10 mil lugares que pode, né? Tem até essa área de fora, iluminação noturna, gramado natural mais sintético. Essa área de fora também pode receber shows, ou seja, tem os camarotes aí confortáveis para você receber autoridades e tal. Mais uma visão, bolsões independentes de estacionamento, 600 vagas, ou seja, espaço tem, né? E se alguém vou dizer um negócio aqui, bem cá entre nós, né? Bem cá entre nós. Eu sei que os caras vão tacar pedra na minha pessoa nesse momento. Monitores serão destruídos. Mas assim, se a Portuguesa Santista não quiser o estádio, e se por qualquer motivo der ruim a W Torre com o Santos, eu não pensaria duas vezes em aventar esta possibilidade. Os caras, mas você sempre falou que o Santos é de Santos, sei o quê. Eu sempre disse isso. Mas se alguém pegar algum texto meu lá do passado, vocês vão ver que eu nunca fui contra, por exemplo, a ideia do estádio em Cubatão. Eu acho que o Santos não pode sair da Baixada Santista. Se o cara me oferecer um projeto de 40 mil lugares, com toda a condição, na Baixada Santista, porque assim, a gente não pode ser egoísta, achando que só tem torcedor do Santos em Santos, porque tem muitos santistas em São Vicente, na Praia Grande, gente que tem dificuldade para ir no estádio. Então assim, sim, fica uma possibilidade no ar. Se a Portuguesa não quiser, a W Torre não fizer a parte dela, o terreno que tem ali contemplaria facilmente as necessidades do Santos. Repito, na época fui favorável ao estádio em Cubatão. Era contra Diadema, São Paulo, porque eu acho que aí a gente foge muito aqui da nossa raiz.
Mas olha, vendo de cima hoje a amplitude do terreno e a possibilidade que gera ali, para mim não teria problema nenhum. Fiquem à vontade para protestar aí se vocês quiserem, mas é isso. Mas vai sair, eu tenho fé que vai sair a Vila W Torre, vai sair o estádio da Portuguesa, e a Portuguesa e o Santos vão poder reforçar os seus laços esportivos, comerciais. Acho que tem tudo para todo mundo ganhar. Tá certo, meus caros? É isso, acho que respondi a todos. Aliás, faltou aqui no nosso Facebook o Adilson de Assis Faria, que tinha mandado boa tarde pra gente. Obrigado, viu, Assis? E no nosso Twitter, o Efigênio Filho, lá em São Paulo. Boa tarde, Lorde e convidados. Vendo essa final da Libertadores, que tem as digitais do Modesto na ascensão do Palmeiras e do Pérez no time do Flamengo, penso que o pior será a vitória do time carioca, que embalará e ficará difícil qualquer outro acompanhar. Efigênio, vai falar isso pro pessoal no chat aqui, se alguém vai torcer pro Palmeiras. Os caras vão esquecer até o ódio do Gabigol e vão torcer pro Flamengo. Duvido que o povo vá torcer pro Palmeiras aqui nessa final de campeonato. Tá certo? O seu Sino tá dizendo aqui que o projeto é bonito e tal. É assim, com planejamento, dinheiro, que é muito dinheiro, e boa vontade, você faz projeto ótimo. Você não pode fazer projeto com ter dinheiro e fazer projeto feio. Aí é o final do mundo, tá certo? Meus caros, 12h32, tem que fechar esta edição do Esporte em Destaque. João, algum destaque final aí direto da redação do Boc News? Você vai torcer pro Flamengo, né? Você já me falou, né? Não vai torcer pro Palmeiras na final da Libertadores, né? Meu irmão, ele quer até uma camisa do Flamengo. Ele tem 6 anos e gritou o gol do Flamengo, que é a camisa do Gabigol, gosta do Bruno Henrique, da Arrascaeta, enfim. Agora eu queria falar o destaque final, falar um pouquinho só do Caio Jorge. Caio Jorge, como você falou, deu uma desculpa bem esfarrapada, né, sobre tudo que ele falou, se respeitou o Santos depois do jogo contra o Juventude, e tem aquela questão, a questão financeira e a questão do atleta. Se ele pensou na questão financeira, foi ótimo ele ter saído do Santos, vai estar ganhando euro na Juventus. Agora, se não é na questão esportiva, lamento, ele não fez uma péssima escolha, até porque ele está sendo um torcedor da Juventus meramente, até porque não disputa a Liga dos Campeões, dificilmente vai jogar, porque a Juventus tem Chiesa, Bernardeschi, Dybala... Parece que vai ser emprestado, né, João? Isso. Para ganhar experiência, né? Vai ser emprestado para o time da Itália. A Juventus tem muitos atacantes. Aí ele vai voltar para o Brasil, vai ter que começar tudo de novo. Então, como eu falo, se for pela questão financeira, ele deu um ótimo passo, mas pela questão do futebol, pensando na carreira, ele fez uma péssima escolha para a Juventus. Isso todo mundo já sabia, todo mundo mostrou isso para ele. Ainda a Juventus tem nem Cristiano Ronaldo que foi pro United. Se tivesse ainda, ele teria ainda nem espaço. Já não tem agora, imagina com o CR7. Muito bem, valeu, João. O Caio Jorge tentou consertar, ficou pior a emenda que o soneto, como dizia a minha avó. O Roger Sanassi, não dá para torcer para nenhum dos dois times. Assista um filme na hora do jogo. E não é o melhor que você pode fazer. E o Sidney F, o Santos tem que ter uma arena, não importa onde. Santos, Cubatão, São Paulo, interior, Manaus, etc., o Santos é do mundo. O Felipe Ribeiro, posta o PDF para nós. Cara, não sei como é que eu faço para postar esse PDF aqui. Não dá, né? Aqui no YouTube não tem como a gente fazer. Faz o seguinte, Felipe Reis, vê com o Fernando se der para... Acho que o João vai fazer alguma matéria sobre isso. Qualquer coisa a gente posta lá nas redes sociais do Boc News ou no site. Enfim, vamos ver se é possível aí. Tá bom? A gente vê o que é possível fazer, mas enfim, qualquer coisa você assiste o programa de novo, vai aparecer tudo bem bonitinho lá. Mas a gente vamos ver uma alternativa aí para isso, tá bom? Martinho, queria agradecer a tua participação aqui no programa, esclarecendo. Aqui a gente tem essa visão da importância dos clubes da região, como eles podem se ajudar, o crescimento da região, e a iniciativa do Grupo Peralta é muito boa. E a gente torce para que dê certo. Se não der, a vida continua, a vida é feita de escolhas, né? E a gente espera que as melhores, neste momento, possam ser aquelas que contemplem a Portuguesa, o Grupo Peralta, o esporte, o futebol da Baixada Santista como um todo. Então eu agradeço demais a tua disposição em conversar com a gente nesta sexta-feira. Um abraço e boa sorte aí na sequência do trabalho, tá certo? Alex Frutuoso, eu agradeço, em nome do Grupo Peralta e do Litoral Plaza, o espaço que você abriu para que o torcedor, para que o sócio-torcedor e para quem é aqui da Baixada Santista entenda o investimento tão importante e tão sério que está sendo feito. E que todos entendam o momento do futebol no futuro.
Se você puder, se eu puder acrescentar informação, se você me deixar aí, só falar um pouco brevemente, pode ser? Pois não, pois não. A respeito do que a gente vê, né? As grandes arenas, a gente fica até dá uma certa inveja num bom sentido, quando a gente vê estádios na Europa, estádios como o Estádio do Dragão em Portugal, estádio na Espanha, do Real Madrid, do Barcelona, na Itália, então, são estádios fantásticos, né? E a gente vê as nossas arenas também, as novas arenas que não deixam a desejar. Tanto é que a Arena do Grêmio, quando ela foi construída, foi o estádio número 1 naquele ano, foi destaque no ano entre a Stadium, que é um site que avalia os estádios no mundo do futebol. Então nós temos, é o nosso esporte, é o que a gente gosta, e o torcedor, digo, o morador e torcedor da Portuguesa Santista, como todos os torcedores, ele merece conforto, ele merece segurança, ele merece comodidade na hora que ele for assistir sua partida. Conforto, quando eu digo, de saber que vai levar sua família e ter os lugares demarcados. Comodidade, quando eu digo comodidade, que ele vai colocar seu carro ali, vai estacionar seu carro, ou ponto onde ele ficar, que ele vai chegar ao estádio com tranquilidade e segurança. Eu, quando vou ao estádio, levo meus afilhados, as minhas afilhadas, as crianças, eu prezo pelo conforto. Se o estádio me oferece conforto, eu vou e levo minha família. Caso contrário, eu penso 2 vezes e muitas vezes deixo de ir, né? Aí a paixão vai ficar um pouquinho de lado. É exatamente isso. Nós temos um bom exemplo do Palmeiras. Eu sei que o espaço, a casa, é santista, mas eu abro um espaço aqui, peço licença para falar um pouco do Allianz Parque, que mudou a história do Palmeiras. O Palmeiras é o campeão da Libertadores, o Palmeiras está disputando mais uma vez o título. Por quê? Porque fez uma parceria acertada. Ela é um time que tem visão de futuro. E é isso que a gente quer propor para a Portuguesa. Detalhe, não sou palmeirense, hein? Apesar do sobrenome, né? Pois a pessoa achou que era no italiano, né? Pode dividir a tela de novo, Felipe. Deixa eu me despedir. O Martinho tá polido, o pessoal fala, italiano, deve ser palmeirense, não é palmeirense, está explicado aqui. Então, agradeço mais uma vez ao Martinho e ao João pela participação, e só no rodapé mesmo para reforçar. As finais da Libertadores da Copa Sul-Americana são a prova cabal de que título não vai cair mais no colo de ninguém, nem vitória na base do acaso. Atlético Paranaense, CT e Estádio Modernos, conquistou recentemente a própria Sul-Americana e a Copa do Brasil. Bragantino com investimento do Red Bull, né, chegando a uma final de competição internacional. E o Red Bull tem time nos Estados Unidos, na Áustria, na Alemanha, jogando Champions League, 2 times da Red Bull jogando Champions League, além das equipes da Fórmula 1, né? O Palmeiras com o estádio, que tinha, muita gente fala, o Santos vai ter um estádio, mas a média de público é pequena. A média do antigo Parque Antártica não era como é a do Allianz Parque, isso mudou também, a receita de shows, tudo isso, e o Flamengo com o dinheiro que tem injetando, tem o Maracanã, não precisa nem de estádio, mas o dinheiro que está injetando no futebol. Então assim, tá claro, ou você se organiza, paga dívidas e faz uma administração saudável, ou você fica para trás. Isso serve para todo e qualquer time. Serve para o time da primeira divisão, serve para o time da Série A2, Série A3 do Campeonato Paulista. Tá certo? Agradeço ao Martinho, agradeço ao João. Vamos fechar esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo também ao Felipe Rei e equipe aqui do Boc News pelos trabalhos técnicos, a produção e edição, e a você que nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na segunda-feira, às 11h30 da manhã, a gente está de volta com um programa inédito e ao vivo, já aquecendo os tamborins aí, né, esquentando os tamborins para o clássico do Santos na próxima quinta-feira contra o São Paulo e, claro, passar o final de semana secando os adversários próximos do Santos para que a gente não vá parar no Z4 do Brasileirão, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc.